Esse é o exemplo do arquivo que eu comento sobre um projeto que eu fiz por Cana, da produção do FM Troféus, em que eu tenho um programa simples feito em VBA, dentro do Office 32 bits, uma tela de cadastro de vendedores, em que você pode colocar o nome do seu vendedor, para que futuramente ele seja utilizado em outra tela. Por ser um componente FlexGrid, né, do próprio VB6 colocado dentro do Office, me dá uma gama de opções, tudo conectado ao próprio banco de dados. Esse mesmo tipo de funcionalidade ele é feito no VBA do Axis, também pode ser colocado no VBA de um Excel ou de qualquer outro programa do pacote Office. Na tela de acompanhamento, você tem uma tela em que você pode buscar quais são os pedidos escolher o vendedor, que já aparece aqui automaticamente, e trabalhar também com a questão visual, parte de cores, filtros dos mais diversos tipos e também um refresh automático de tela em que você pode programar se vai acontecer em número X de segundos. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um novo pedido 1 só para mostrar uma funcionalidade que é o que a gente chama de validação de tela. O projeto ele já tem uma validação específica em que ele impede que o mesmo pedido seja inserido 2 vezes. Você vê que o sistema ele faz o que a gente chama de um tratamento específico para isso. Basta trocar o número do pedido e você tem, aguardando 10 segundos, ele já vai aparecer aqui automaticamente na tela. O bom do Axis é que ele consegue ser feito por múltiplas pessoas, diferente do próprio Excel. Então, para a questão de banco de dados, é importante trabalhar com um banco de dados e o seu front-end pode ainda ser o Excel ou o próprio Axis. Uma outra funcionalidade é que, clicando na grid e colocando editar, você consegue fazer a edição do próprio campo, trocar datas também. Por exemplo, eu vou colocar ele numa situação de atraso. Você vê que ele tem um tratamento em que ele pinta e separa as datas de entrega, que foram os requisitos do cliente. O bom desse componente é que ele permite uma flexibilidade em relação à apresentação da tela. Pode ser feito também questões de filtros e inclusive filtros combinados. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui até o dia 14, esse cara aqui de baixo ele vai automaticamente subir. Ele some, viu? Quando eu tiro a questão da previsão, ele aparece, ou quando eu venho no botão aqui de limpar todos os filtros. Para a questão do atraso, o cliente pediu isso aqui, que é o em andamento e atraso concluído, em que facilitaria a ele a questão dele visualizar as ordens de produção que foram feitas. Uma outra funcionalidade desse software é clica e você pode trocar o status do seu pedido de produção. Na próxima interação, por exemplo, ele já muda e há um tratamento na tela para trocar a cor de acordo com o status específico. Quando coloca para concluído, ele automaticamente pinta também de outra cor. É um exemplo simples de uma aplicação em Office
sendo que o único pré-requisito para isso é que o Office seja de 32 bits. Cabe aqui um esclarecimento, que mesmo que o seu Office, mesmo que a sua máquina seja uma máquina 64 bits, para você continuar explorando as funcionalidades do VBA em relação a componentes OCX ActiveX, é importante que você instale uma versão 32 bits do seu Office. Tecnicamente, eu posso dizer que um Office de 32 bits é a mesma coisa que um Office de 64 bits, com exceção do tamanho dos arquivos e do tamanho de memória em que a aplicação vai poder trabalhar. Se você trabalha com planilhas, principalmente planilhas dinâmicas de pivot table muito grandes, de 2 GB, 3 GB, 4 GB, você realmente precisa de um Office de 64 bits. Que é a única... Agora, em relação a planilhas de 32, planilhas menores que 1 GB, você pode continuar trabalhando com planilhas de 32 bits, que não vai ter prejuízo nenhum em relação ao seu sistema. E vai permitir que você faça a compatibilidade com muitas planilhas antigas, da época de 2010 para trás, em que só tinham sistemas de 32 bits vigorando.